Boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite. Com muita alegria, muita satisfação, nos reunimos mais uma vez para a nossa reunião de oração, Ministério de Células, que nós fomos abençoados e procuramos, recebendo a unção do Espírito Santo, abençoar muitas e muitas pessoas. Amém? Amém. Hoje é dia 10 de novembro de 2021. Com muita alegria, iniciamos mais essa reunião de oração. Já, como é tradicional, peço que todos selecionem seus contatos, chamem pessoas para participar dessa célula, dessa reunião de oração, que eu garanto, e o Espírito Santo garante também, que pessoas serão curadas, corpos, a integridade física restabelecida, a motivação, a alegria, a felicidade. Amém. Eu tenho certeza, a convicção, não pelo meu poder, não pelo poder da Renata, mas pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Convide pessoas para participar. Oi, Karina, boa noite. Amém. Boa noite a todos que já entraram. Vamos então para a oração inicial? Vamos lá. Enquanto a gente faz a oração, você ore conosco e já encaminha o aviãozinho da nossa reunião de oração. Amém? Amém. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem restaurado as nossas vidas todos os dias. Amém. Que o Senhor tem nos ensinado, Deus, a vivermos nessa terra segundo a sua vontade, Pai. Amém, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas nessa noite, a vida de cada um que entrar nessa noite, nessa live. Amém, Senhor. Ou que assistirá no momento posterior no nosso canal no YouTube. Amém. Ou no nosso Instagram. Senhor Deus, que como o seu servo Alexandre disse, Pai, que as pessoas que participarem dessa live Amém. Saiam de uma maneira diferente de como entraram. Amém. Porque o seu Espírito Santo é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Abençoa, Senhor, a vida do Alexandre nesta noite, que trará a palavra para nós, vinda do seu trono, Deus. Amém. É o que eu oro e te agradeço em teu nome. Amém. 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 Vamos então começar com a palavra que está em Tito 2, versículos 11 e 12. Tito não é um livro muito conhecido, principalmente daquelas pessoas que não têm familiaridade com a Bíblia, mas é um livro que está no Novo Testamento. Tito 2, 11 e 12, também é uma carta de Paulo, Assim diz a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, ou seja, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Amém? Que texto, Que texto. Eu confesso que quando eu iniciei meus estudos, busquei me familiarizar com a palavra de Deus, algo que era, de certa forma, nebuloso para mim, apesar de entender o conceito da graça, eu não entendia exatamente quais eram as consequências da graça. Quais eram as consequências da graça? E em contato o Espírito Santo me revelou por meio de estudos, por meio de pastores abençoados, inclusive um estudo muito, muito legal do pastor Douglas Gonçalves, do Jesuscope. A gente sempre comenta sobre ele aqui, a igreja Jesuscope. Deus me ofereceu esse estudo que realmente trouxe luz a respeito da graça. E então, na minha cabeça tinha muita confusão a respeito do que se travou aqui. Por dois motivos. Travou aqui.
Vamos lá. Por 2 motivos. Havia a ignorância da minha parte, num ponto, e supervalorizava a graça em outro ponto. Então, um ponto, eu era ignorante, e por ser ignorante nesse ponto, eu supervalorizava a graça. Sim. Eu considerava a graça como a 4ª pessoa da Trindade. Como se Deus tivesse dado um salvo-conduto para mim. Para fazer as coisas da minha maneira, entendendo na minha cabeça que eu estava entregado a minha vida para Jesus, estava sob o domínio do reino dele, mas ainda assim, como a graça é o favor imerecido, bastaria eu pedir o perdão dos pecados, continuar a pecar, pedia perdão, continuava a pecar e pedia perdão. Na minha cabeça estava tudo certo, porque meu nome já estava escrito no livro da vida. E a graça não dependia de mim, como não depende do ser humano. Deus nos amou primeiro e ofereceu seu Filho Jesus para morrer por nós. Então eu tinha essa falsa impressão de que eu podia continuar vivendo sobre os princípios do mundo, pedindo perdão e ainda assim dizia que vivia sob o domínio do reino dos céus na minha vida. Ledo engano. Porque eu ignorava e eu excluía da graça que a salvação que Jesus proporcionou, ou seja, o resultado que Jesus proporcionou na minha vida, a maneira que eu pecava e pedia perdão, de certa forma, as minhas ações, ou seja, o pedir perdão na minha cabeça, que gerava o resultado da graça na minha vida. De certa forma, ou com absoluta certeza, eu te digo agora, que eu desconsiderava a morte e a ressurreição de Cristo. Porque se na minha cabeça, para eu me submeter ao reino, eu tinha que pedir perdão, ou seja, era uma ação do Alexandre para regularizar minha vida espiritual, eu desconsiderava, eu excluía o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado por nós. De certa forma, era o meu esforço e o meu mérito que me levava à graça, na minha falsa percepção. Quando eu me deparei com esse texto, que é importante mencioná-lo novamente, que está em Tito 2, de 11 a 12. No versículo 11 fala assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Quem levou salvação para todos os homens? Jesus. Por meio da graça. Então a graça é redentora. Sim. A graça é redentora. Então a informação que nós precisamos compreender sobre a graça é que é a graça que salva. Não é o pedido do perdão nesse início aqui do Alexandre que salvava, ou que me colocava numa situação de salvação. Não. É a graça por si só que salva a humanidade, como diz a palavra de Deus. Então nós somos salvos pela graça e não existe nenhum mérito em nós. Sim. Não há mérito nenhum em nós. Nós não fizemos nada. Não fizemos nenhuma obra para receber a salvação. Então hoje, se você confundir a graça, confundir o resultado, confundir a consequência da morte e ressurreição de Cristo, essa palavra hoje, como foi para mim, ela revigorou. Porque eu entendi o motivo pelo qual nós temos que viver, nós cristãos que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, como nós devemos viver após esse reconhecimento.
Não para que nós realizemos obras para buscar a salvação. Não, as obras são galardão. A salvação já foi conquistada, como nós enfatizamos aqui. Amém? Amém. E no versículo 12 diz assim: ela, né, a graça, nos ensina. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Olha que texto magnífico. Olha que texto magnífico. Se em primeiro lugar a graça de Deus nos salva, em segundo lugar ela nos ensina a andar em santidade. Amém. São duas faces da mesma moeda. De um lado ela nos salva e de outro ela nos ensina a andar em santidade. Os dois efeitos coexistem. Eles coexistem, os efeitos. A presença de um atesta a existência do outro. E a ausência de um comprova a inexistência do outro. Amém? Amém. Então, com a graça nós fomos salvos. E Paulo falava muito da graça de Deus. E ele foi interrogado pelos fariseus, pelos seus opositores, dizendo sobre o perigo da mensagem. Porque eles também tinham entendido errado naquela época de Paulo. Porque eles entendiam, como eu entendi, que havia um salvo-conduto para quem já cria em Jesus Cristo. Então, se você disser que é pela graça, eles falavam, se você disser, Paulo, né, que é pela graça que os homens são salvos, eles vão continuar pecando à vontade. Mas Paulo falou assim, não, é justamente o oposto. A graça de Deus é o combustível para uma vida piedosa. Sim. É a graça que é o combustível para a vida piedosa. Não são as nossas obras. Amém? Amém. E nós já contamos já. Você lembra a história que a gente já falou na live? Imagine um homem Contou. que ele tinha uma certa condição de vida e de uma hora para outra ele perdeu tudo e foi morar debaixo da ponte. Lembra dessa história? Uhum. Foi morar debaixo da ponte de uma hora para outra. Ele foi para miséria total. Perdeu a dignidade, perdeu tudo que tinha. Não tinha mais família, não tinha mais nada. Aí chegou uma pessoa que o conhecia e gritou lá de cima da ponte, falou, fulano. Aí ele falou, oi, eu tenho uma notícia para você. Você recebeu uma herança. Ele falou, herança? Mas de quem? Você tinha um parente distante e o pai dele resolveu incluir você no testamento. E você não tinha nenhum direito de ser incluído nesse testamento. Mas o filho dele fez questão de te incluir no testamento dele para dividir a herança que era só dele. Ele arregalou os olhos e falou, mas quanto que é essa herança? É 2 bilhões de reais. Uau. 2 bilhões de reais. E ele foi lá. O filho repartiu a herança do pai com essa pessoa que estava na miséria. 2 bilhões de reais. Aí eu pergunto, o filho que repartiu a herança, você seria grato a esse filho? Sim. Você demonstraria gratidão a ele? De que forma? Respeitando a palavra dele. E se ele falasse para você não praticar nenhuma conduta que desagradava a ele? O que você faria? Você deixaria de atendê-lo ou atenderia prontamente? Pela sua gratidão, porque ele dividiu uma herança com você que era só dele. Sim. E ele dividiu com você. No caso, com o nosso exemplo. Então, queridos irmãos, essa história é uma analogia do que Deus Pai e Deus Filho fez por nós. Amém.
Jesus dividiu a herança que era só dele com nós e nós não tínhamos direito nenhum. E a partir do momento, pela sua palavra, ele nos coloca princípios, coloca postulados, orientações. Nós que somos gratos pelo que ele fez, ainda temos coragem de desagradá-lo. Nós ainda temos coragem de não obedecê-lo. Mesmo sabendo que nós não fizemos nada para merecer essa herança. Amém? Amém. E ela chegou até nós pela graça de Deus, pela misericórdia, porque ele nos escolheu primeiro. Amém. E aqui pouco te importa se nós somos cristãos ou não cristãos. A palavra de Deus fala que a graça é para toda a humanidade. Nós não somos melhores que ninguém por sermos cristãos. Amém. Amém. Porque se não fosse Jesus morrer e ressuscitar, até o não cristão ou o cristão não teria oportunidade de receber a herança pela graça. Amém? Amém. Então, o que para finalizar, a obediência à palavra de Deus, ela não se pratica nós não praticamos para ser salvos. Sim. A gente é obediente por algo que já foi feito por nós, e a nossa obediência, ela significa a gratidão pelo que Jesus fez por Amém. nós. É isso. Amém. Amém? Amém. Gente, quando eu descobri isso, eu deixei de viver de regrinhas. Não tinha mais regrinha, porque a regrinha, se eu me comportasse na caixinha e na regrinha, ao final, a sua conduta e o seu comportamento, por entender que havia uma regrinha, que geraria a consequência da graça. Sim. Que geraria a consequência da graça, e nós desconsideraríamos e não seríamos gratos pelo que Cristo fez por nós. Amém? Amém. Então, essa palavra, quando ela entrou no meu coração, foi como uma flecha, que ela clarificou muitas coisas que eu tinha dúvida, mesmo já reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Então, eu senti no coração de compartilhar mais essa ocasião, essa palavra, porque ela me abençoou muito e ela tem me abençoado. Amém. Porque eu entendi que a obediência não é por atender a eventual regra, não. A obediência é sinal da minha gratidão pelo que Jesus fez pela humanidade. Amém. Amém? Amém. Eu espero que essa palavra também tenha transbordado o seu coração. Amém. Que hoje ela possa clarificar a sua mente, no sentido de que você não precisa ficar obedecendo regrinhas para você obter a graça. Você obedece a palavra de Deus porque Ele pede para você obedecer. E Ele dividiu a herança com a gente, mesmo nós não merecendo Amém. nada. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. 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 Tudo certo? Boa noite a todos que entraram. Tiago Baldani. Ó o Thiago. Tudo bem, Thiago? Quanto Boa tempo, noite, hein? Thiago. Eu tô enrolando para ligar para você, viu? Logo, logo eu ligo. Amém? Amém. Algum comentário? Não. Você falou um versículo antes da... Ah, é. Que a gente- Eu perguntei pra ele sobre o que ele ia pregar hoje e ele falou sobre a graça. Daí eu lembrei de um versículo que fala que pela graça sois salvos, né? Aí tem uma outra parte que eu esqueci. Pela graça sois salvos. Esse eu não Pelo dom de, isso é o dom de Deus. Se você souber que estiver entrando aí, escreve aí. Estou sem minha Bíblia agora. Mas fala, né? Pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Né? Dom Amém. de Deus, é isso. É pela graça que sois salvos.
Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Amém. Então é algo que Deus nos deu, né? Já como o Alexandre disse, há muito tempo atrás. E agora a gente obedece apenas por gratidão a tudo que Ele já fez. Sim, é o Evangelho, né, gente? O Evangelho, a gente anuncia o Evangelho não por algo que está para ser concretizado em nossas vidas. Não. O Evangelho é de algo que foi feito. Esses dias eu conversando com uma pessoa, eu perguntei a ele se ele agradecia a Deus e a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, por aquilo que Jesus fez pela humanidade. Se isso era motivo de lembrança na vida dele, todos os dias da sua vida, como passou a ser na minha vida. Amém. Então você que é cristão, esse é o primeiro motivo de agradecimento. Porque se não fosse pela morte e ressurreição de Cristo, nós não teríamos a oportunidade de novamente estabelecer uma conexão com o nosso Deus e com o nosso Pai. Então você precisa entender isso. Então você precisa ser grato a isso todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Amém. Amém? Amém. Vamos encerrar então. Amém. Agradecendo mais uma vez a participação de todos. Que Deus continue abençoando vocês grandemente e que vocês divulguem esse nosso trabalho para que mais e mais pessoas possam receber o impacto do Evangelho, para que a gente possa povoar o reino de Deus com pessoas, com seres humanos que realmente entendem o motivo pelo qual estão nessa terra, fazem parte de um propósito maior e se relacionar com Deus. Amém? Amém. A Carol também entrou, né? Além do Thiago, entrou a Carol. A Carol nos pediu uma oração, né? Para uma pessoa muito querida que infartou hoje. A gente vai orar agora, Carol. Vamos continuar orando também pela sua amiga Karina. Amém. Que você pediu oração na célula da semana passada, né? Na reunião de oração. A Marilu também entrou, a Patrícia Melo, também a Patrícia, minha prima, né? A Carol continua aqui na live. Então nós vamos agora, todos nós, porque na palavra de Deus diz assim, que quando um ou mais, né, quando dois ou mais, na verdade, estão reunidos em nome de Jesus, lá Ele estará. Amém. Então, como aqui nós estamos em muito mais do que isso, nós vamos orar pelas nossas vidas, para que Deus continue fortalecendo a nossa fé, nos dando força, ânimo, coragem, disposição. E vamos orar pelas pessoas enfermas que foi pedido oração, porque nós cremos no milagre de Deus, amém? Amém. Então vamos orar. A Manuela, né, do seu Donizete, né? Ah, sim, Manuela. Qual é o nome da sua amiga, Karina? O da Carol chama Ruth, né? Coloca para nós aí, Karina, fazendo favor, o nome da sua amiga que a gente tem orado por ela. Que nós vamos orar. Se a gente não ver o nome dela, a gente vai orar da mesma maneira, tá bom? Olha lá, qual é o nome dela? Yanara. Ah, é. Yanara. Então vamos orar pela Yanara, pela Ruth, que é o pedido de oração da Carol. Vamos orar pela Manu também, a neta do seu Donizete. E cada um de vocês que não pediu oração para nós, mas que tenha algo aí para ser realizado, para ser pedido para Deus, coloque agora aí na sua oração. Amém. Amém? Amém. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse momento de oração, por mais esse momento, Deus, que nós trouxemos, Deus, a sua palavra, para que mais e mais pessoas possam ouvir, ter esperança, ter, Senhor Deus e Pai, certeza da salvação, ter, Jesus, mais intimidade, um pouco mais de contato contigo, Deus. Porque muitas pessoas, Deus, só têm contato contigo neste momento da reunião de oração. Senhor Deus, que isso seja, Senhor, um incentivo apenas, para que todos nós possamos buscar mais e mais a Tua Palavra todos os dias. Que nós possamos buscar a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, ouvir a Sua voz, ouvir hinos de louvor, muito mais do que as outras tarefas que nós fazemos, Deus. Porque o Senhor é o autor da vida, o Senhor é aquele que nos dá todas as coisas, nos sustenta, Senhor, nos guia, nos ama. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero colocar, Deus, o pedido de 3 pessoas queridas que pediram por outras pessoas que também são queridas por elas.
Queremos colocar, Deus, diante do seu altar a vida da Manuela, Deus, que é a neta do seu Donizete, a vida da Yanara, Deus, que é amiga da Karina, nossa prima, e a vida da Ruth, Pai, que é amiga da Carol. Elas pediram oração, Deus, porque elas também creem no Senhor. Elas também sabem, Deus, que no nome de Jesus nós podemos todas as coisas, que o Senhor é poderoso para operar no milagre. Então, Deus, nesta noite, Pai, envia neste momento, Pai, o seu Espírito Santo para curar essas vidas, Pai, para acalmar o coração delas, Deus, e para que elas saibam, Deus, que existe um plano, um propósito e um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Que elas consigam, Deus, passar por esse deserto e saber, Deus, que no deserto também é lugar de milagres. O deserto também é um lugar só de passagem. Nós não ficamos no deserto, Deus. Nós passamos pelo deserto. Nós atravessamos o deserto. Mas do outro lado do deserto, Deus, existe a terra prometida. E eu creio, Pai, que essas vidas que nós estamos colocando em oração nessa noite, elas chegarão na terra prometida. E um dia, Deus, elas virão, Deus, numa live dessa de oração, dar testemunho do seu poder. Eu creio no seu poder, Pai. E eu sei que essas pessoas que estão do outro lado da tela, nos ouvindo, elas também creem. Porque senão elas não estariam lá, Deus. Não é por acaso que elas estão nos ouvindo nesta noite. É por causa do Senhor. Muito obrigado pela sua presença em nosso meio, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e na vida de cada um que está ali assistindo. Continua conosco, Espírito Santo. Continua, Senhor, operando, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Continua, Senhor, nos dando saúde. Abençoa, Pai, cada família representada. Abençoa, Jesus, as famílias que entraram, as pessoas que entraram nessa live. Abençoa a família de cada uma delas, Deus, e em todas as áreas de suas vidas. Que nós tenhamos um fim de semana, um restinho de semana, um fim de semana e um feriado abençoado na sua presença, Senhor. Que nós não nos esqueçamos nenhum dia de todos os seus benefícios sobre as nossas vidas, Deus. Eu oro, Pai, encerrando essa live de oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado por todos vocês. Eu vi que teve mais gente que entrou. Depois que você que perdeu a live, assista. Foi uma palavra muito abençoada sobre a graça. Eu vi que a Sônia entrou. Sônia, boa noite. Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigada. Amém, a Paula, obrigado. abençoa sua filha Paula, Sônia, abençoe todos, tá? Amém. Obrigado, muito obrigado, Carol, pela sua presença, Karina. E como o Alexandre disse, continuem divulgando esse trabalho que é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Um ótimo restinho de quarta-feira para vocês. Deus abençoe. Semana também, uma semana abençoada e até o próximo encontro, se Deus permitir, na próxima quarta-feira. Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, um grande Amém. abraço. Obrigada, Karina, prima amada. Tchau, tchau.